Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Cristo esteja presente em cada coração. Eu queria nesta noite estar compartilhando com cada um de vocês mais um texto bíblico que está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 14. E trata-se de uma parábola contada por Jesus. E nesse texto é a parábola da candeia. Se você puder me acompanhar agora, abrindo a sua Bíblia, Mateus 5,14. Na palavra de Deus está escrito assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu te convido a fechar os seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai, nós entregamos este momento nas tuas mãos, essa palavra que acabou de ser lida, que o Senhor esteja, Pai, levando a cada coração, a cada ouvinte neste momento, ó Pai, o alimento espiritual de que cada um de nós precisamos, desejamos, que o Senhor possa me orientar, me conduzir, me submeto à direção do teu Espírito Santo, ao conselho que vem do Senhor, para receber uma palavra santa, pura, que venha de Ti, ó Pai, para cada um dos ouvintes que neste momento estarão ouvindo a Tua palavra. Eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, quando Jesus estava fazendo a sua caminhada em meio aos seus discípulos, em meio às multidões, muitas vezes ele usava as parábolas para trazer um conhecimento a cada um daqueles que o acompanhavam. E a parábola nada mais era do que um ensinamento comparativo, onde Jesus fazia um paralelo, uma analogia de coisas conhecidas para explicar as coisas desconhecidas. E isso facilitava o entendimento do seu público-alvo, ou seja, daquelas pessoas que ele queria alcançar com esse ensinamento. Por outro lado, dificultava também o entendimento para os seus opositores. Algumas dessas parábolas ele explicava para os seus seguidores, para os seus discípulos em particular, para que a grande multidão, os seus perseguidores, aqueles que o criticavam, aqueles que não o aceitavam, muitas vezes não entendessem o que ele estava falando. Então vamos ler, procurar entender agora esse texto que nós lemos, essa parábola da candeia, que está registrada no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14. E nós vamos encontrá-la também nos outros evangelhos, conhecidos como evangelhos sinóticos, que são os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que registram muitos fatos semelhantes, ou uma mesma história, um mesmo fato que envolvia Jesus, uma mesma fala transmitida por Jesus. Obviamente, cada um deles usando o seu palavreado, o seu conhecimento para expor um mesmo fato. Por isso são chamados de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Nós lemos o texto aí no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Esse texto também pode ser encontrado em Marcos 4, 21. E também em Lucas 8, versículo 16. E no capítulo 11, versículo 33. Todos eles tratam de um momento em que Jesus estava ensinando, através de uma parábola, acerca da luz que é Ele sobre as nossas vidas. Quando nós, então, voltando lá no livro de Mateus, quando nós observamos essas palavras e vamos buscar encontrar o significado, aquilo que Jesus estava querendo dizer, Jesus disse assim: Vós sois a luz do mundo. O que é luz para o mundo? Jesus chama os discípulos, e nós hoje somos considerados discípulos de Jesus, porquanto somos aprendizes. A palavra discípulo significa aprendiz, seguidor. Somos aprendizes de Cristo, somos seguidores de Cristo, portanto, discípulos de Jesus. Então, ao ensinar para eles, ele os chamou de luz do mundo. Assim como nos dias de hoje, da mesma forma, Jesus nos chama de luz do mundo. Ou seja, Ele está nos dando essa condição, Ele está nos vendo sobre esse prisma de sermos a luz para as outras pessoas, de trazermos luz às outras pessoas. Isso não quer dizer que essa luz possa brotar de nós mesmos ou que seja um mérito nosso. Na verdade, é a luz do próprio Deus que, vindo até nós, estando em nós,
reflete-se para as outras pessoas que estão à nossa volta. Então Jesus dizia para os seus discípulos, Jesus diz para os discípulos de hoje, para você que é discípulo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quando a gente está fazendo uma viagem pelas estradas, principalmente à noite, na estrada você tem essa visão. Você tem uma visão melhor ainda quando a sua viagem é feita em uma aeronave, em um avião. E do alto você vê as cidades, os vilarejos, ou na estrada, no escuro, à noite, você vê os vilarejos, as pequenas cidades, e com grande iluminação em toda ela. Não tem como você esconder uma cidade toda iluminada, principalmente se ela está numa posição mais elevada, em cima de um monte, de um planalto, numa parte mais alta do que aquela que você está passando e que te permite vê-la à distância. Então não tem como esconder uma cidade que está iluminada. E Jesus faz essa comparação. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. E ele faz uma comparação. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão em casa. Quando Jesus cita aqui, não se acende uma candeia. A candeia, na verdade, era algo utilizado no passado, hoje não se vê muito, Nós podemos ver, para fazermos uma comparação, quando nós vemos os Jogos Olímpicos, é algo como aquela tocha que é conduzida por um atleta e na sua ponta tem algum chumaço de algodão ou de tecido, alguma coisa que possa ser embebida em algum produto inflamável, um óleo, um azeite, e ali ter esse fogo. No passado, antes de ter sido inventado as lâmpadas, as pessoas usavam as candeias, algo que pudesse iluminar a casa. E Jesus aqui está dizendo sobre isso. Não se acende uma candeia ou algo que se ilumina um ambiente para colocar debaixo do alqueire. Hoje, se nós perguntarmos ou procurarmos encontrar o significado de alqueire, hoje o alqueire ele é entendido como uma medida agrária, uma medida de extensão de terra. Mas no início, a palavra alqueire significava aqueles dois compartimentos ou objetos ou dispositivos que se colocavam num animal, espécie de dois balaios laterais, um de cada lado de um animal, para carregar cereais secos. Então, no passado, a palavra alqueire trazia essa significação. Um equipamento, uma espécie de vasilhame, nós poderíamos comparar com um balaio, colocado em um animal para carregar cereais. Então, Jesus está dizendo que não se acende uma candeia ou algo para iluminar e se coloca debaixo de um balaio. Se coloca debaixo de alguma coisa que vai esconder, mas no velador e dá luz a todos que estão em casa. Ou seja, quando se acende uma luz, ela está numa posição elevada, num lugar mais alto, para iluminar todo o ambiente. Se nós formos olhar no texto de Marcos 4, Marcos, ao invés de usar a palavra alqueire, ele diz que nós não acendemos um velador, ou não acendemos um alqueire para escondê-lo debaixo da cama. Em Lucas 8, no versículo 16, ele usa um outro termo, ele fala, não se acende uma candeia para escondê-la debaixo de um vaso. Ou Lucas 11, 33, ele também nos diz que você não acende uma candeia para escondê-la, para colocá-la em oculto. Aquilo que produz luz tem que estar num lugar onde possa ser visto. Quando Jesus faz essa comparação, ele está dizendo para mim e para você, seja luz, brilhe para as pessoas, não fique em oculto, não se esconda, manifeste a luz de Deus, glorifique a Deus com a luz que ele coloca em você. Então Jesus, em Mateus 5, versículo 15, ele fala que ela não deve ser colocada embaixo do alqueire, embaixo de um vaso, mas no velador, que é o suporte que recebe então essa parte que tem tecido, uma estopa, alguma coisa que vai receber o óleo, o azeite, o velador. Então ele é o suporte que vai, através do qual a luz vai estar ali na parte de cima para iluminar o ambiente. Então o texto continua dizendo, assim, Jesus fazendo uma comparação com as pessoas, chamando-as de luz ou de candeia, e ele completa a frase dizendo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Então Jesus está dizendo assim: resplandece a sua luz, não esconda. A luz que foi colocada em você, que vem do próprio Deus, que vem de Jesus, não é para que cada um de nós ou algum de nós se esconda e não manifeste a Deus, não manifeste a luz de Deus. Foi colocada em nós para que possamos testemunhar de Cristo, falar para as outras pessoas acerca desse Deus maravilhoso que nós conhecemos, que nós servimos. Quando nós vamos para o texto de Marcos, na sequência dessa fala de Jesus, ele diz assim que ele registra o que Jesus, a parte em que Jesus completa o texto dizendo: porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se nós pararmos para analisar, muitas vezes pessoas que estão ligadas ao mal, que praticam o mal, na maioria das vezes elas querem fazer as coisas em oculto, querem fazer as coisas no escurinho, no escondido, para não ser descoberto, para que as coisas ruins, as coisas más, erradas que estão fazendo, fiquem em oculto. Então Jesus diz que nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Nós podemos muitas vezes enganar outras pessoas, enganar aqueles que estão à nossa volta. Nós conseguimos muitas vezes esconder o que fazemos, mas a Bíblia diz que todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Nada fica encoberto para o Senhor. E a Bíblia nos diz também que no grande dia nós vamos prestar conta de todas as coisas para Ele. Então tudo, Jesus está dizendo que nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Pode ser que agora as pessoas consigam esconder, pode ser que agora elas consigam fazer coisas no escuro, nas trevas, mas um dia tudo será colocado diante dessa pessoa pelo próprio Deus no dia do julgamento. Depois Jesus completa dizendo: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Não apenas ouvidos físicos, mas ouvidos espirituais, para encontrar o entendimento espiritual que Jesus quer dar nessa sua fala, nesse seu texto. Depois ele continua dizendo: e disse-lhes, o texto nos fala, atendei ao que ides ouvir, ou seja, presta atenção naquilo que você está ouvindo. Preste atenção aonde você está emprestando o seu ouvido para ouvir as coisas. E ele continua: com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos ainda acrescentada a vós que ouvis, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus estava falando de luz, de iluminação, de fazer as coisas às claras, e não no escuro, não nas trevas. Jesus estava falando de nós sermos iluminados por Ele, que é a luz. E Ele nos fala nesse texto que, se nós temos ouvidos para ouvir, que ouçamos a voz dEle, os seus ensinamentos, aquilo que Ele tem para nos dizer. E nós precisamos estar atentos às coisas que nós estamos ouvindo. Será que nós temos caminhado por este mundo, por esta vida, buscando lugares ou ainda até pessoas para ouvir coisas que não convêm? Será que estamos cedendo e emprestando nosso ouvido para ouvir coisas ligadas ao mal, ao pecado? Jesus diz: atendei ao que ides ouvir. Quando nós ouvimos, nós avaliamos o que ouvimos, nós medimos, nós pensamos nas coisas que estamos ouvindo, se é bom, se é ruim. Então Jesus fala assim: com a medida com que medirmos. Estamos o tempo todo medindo as coisas. E às vezes vamos medir também aqueles que falaram algumas coisas para nós ouvirmos. Então vamos medir o que ouvimos e muitas vezes medimos as pessoas também. E Jesus diz: atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Nós ouvimos e avaliamos. E ao mesmo tempo que nós estamos avaliando, nós também estamos sendo avaliados por aqueles que estão falando e principalmente por Deus. Então, na mesma medida em que nós medimos as coisas, as pessoas, nós também seremos medidos. E Jesus diz assim: porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quando nós paramos para pensar nesse texto, Jesus está falando de luz, de fazer as coisas, de pronunciar as coisas às claras, nada escondido, nada em trevas, nada ligado ao mal,
se nós pararmos para pensar, fazermos uma comparação, se nós estivermos dentro de um poço ou dentro de uma cisterna e olharmos para cima, vamos ver lá em cima a luz que está na boca da cisterna, na boca do poço. Comparando esse texto, Jesus diz que quando nós nos envolvemos com trevas, quer seja em comportamentos, quer seja com nossos ouvidos, com o que ouvimos, com o que falamos, e ele diz que ao que tem, e ele está falando de luz, ao que tem luz, ser-lhe-á dado. Ao que não tem luz, até o que tem lhe será tirado. Se você estiver no fundo de um poço, ou afundando em um poço, quanto mais você afunda nas trevas, menos luz você terá. Quanto mais você sobe para a luz, mais para Cristo, mais, se nós compararmos esse poço com o mundo do pecado, quanto mais você se aproxima da boca, mais você se aproxima da luz, que é Cristo. Ao que tem luz, ser-lhe-á dado. Receberá mais na medida que você aproxima de Cristo. Ao que não tem, está só afundando, está indo para o fundo do poço, está indo só para as trevas, para a escuridão, para as coisas ruins, para a maldade. Ao que não tem luz, até o que tem lhe será tirado. Quanto mais desce, quanto mais afunda, mais trevas, mais escuridão. O pouco de luz que havia naquela vida, menos tem, e até isso lhe será tirado. Então nós vamos vendo aqui Jesus trazendo esse ensinamento a cada um de nós. E aí no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 16, há um paralelo desse texto, Lucas escrevendo as mesmas coisas, a forma como ele entendeu, Jesus explicando, e ele fez o seu registro. E no capítulo 11 desse mesmo Evangelho de Lucas, a partir do versículo 33, ele também registra a mesma coisa. Lucas repete essa fala de Jesus em dois textos, mas nesse capítulo 11 ele traz um outro acréscimo muito importante que nós precisamos entender. Ele registra uma outra fala de Jesus a partir do versículo 34. Lucas 11, 34, ele diz assim: a candeia do corpo, ou seja, aquilo que ilumina o corpo, é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também todo o teu corpo será tenebroso. Dizem no mundo que os olhos é a janela da alma. Ou outras pessoas dizem que os olhos é aquele que registra, que percebe as coisas no mundo e traz para o nosso cérebro, que interpreta tudo que nós estamos vendo. Então os olhos trazem, captam tudo que está lá fora e registram em nossa mente quando nós entendemos o que estamos vendo. Então Jesus está dizendo aqui no texto bíblico que a candeia do corpo, aquilo que ilumina o corpo, aquilo que é a entrada para as informações do corpo, é o olho. Então se o olho for simples, o corpo será luminoso. Mas se o olho for mau, também o corpo será tenebroso. O que quer dizer isso? Se os seus olhos estão passando por coisas ruins, pelo pecado, coisas erradas, tramando na sua mente coisas erradas, então todo o seu corpo será tenebroso. Porque em todos os momentos seus olhos procurarão aquilo que não agrada a Deus. Os seus olhos estarão a serviço do mal, estarão registrando no seu corpo aquilo que entristece o coração do Senhor. Então o seu corpo, em consequência, será um corpo tenebroso, ligado ao mal. No versículo 35 Jesus fala assim: vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Que os seus olhos não participem das coisas ruins. Não busquem, não trilhem, não caminhem o caminho do pecado. Não registre na sua mente coisas que Deus não te chamou para registrar, não te chamou para participar. Que os seus olhos estejam contemplando coisas boas, a presença de Deus, em busca de Deus, a glória de Deus. Versículo 36, Jesus diz assim: se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, tudo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Quando você entra num ambiente na sua casa à noite e aperta o interruptor, você produz luz naquele ambiente. Se os seus olhos estão ligados à luz de Deus, você produz luz para o seu interior, luz para o seu corpo. Então tudo em você vai ser luz, como quando a candeia acesa ilumina o ambiente com seu resplendor.
É o que a palavra de Deus está nos dizendo. Se nós vamos para o livro de João, Evangelho de João, o Evangelho de João não é considerado um evangelho sinótico, ou seja, ele não traz os mesmos textos, as mesmas informações que foram registradas por Mateus, Marcos e Lucas. João faz um paralelo com outras informações diferentes, mas ele também fala sobre Jesus. Só que a abordagem de João, do apóstolo João, ele já vai diretamente, a fala dele já é direta, falando quem é a luz, o que é a luz para as nossas vidas. Então lá em João 3,19, nós lemos: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No capítulo 1 do Evangelho de João, ele nos diz que Jesus veio para o seu, mas os seus não o receberam. A humanidade, nos dias de hoje também, estão se afastando de Deus. Muitos não querem conhecer a Deus. Muitos não se envolvem com a obra de Deus, com os assuntos relativos a Deus, com a palavra de Deus. A luz veio ao mundo, Jesus veio iluminar o mundo, mas muitos homens, ou o texto diz, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Como eu disse, muitas pessoas ligadas ao mal, ao pecado, procuram praticar as suas más obras no escurinho, no escondido, para não serem descobertos, para que as suas más obras não sejam reveladas. Mas o texto diz no versículo 20, João 3,20, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz porque as suas obras, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aquele que anda com Jesus, aquele que tem a luz de Cristo sobre si, este é chamado então a ser a luz do mundo, a brilhar em todo lugar que estiver, a não ter nada para esconder, não ter nada para ocultar, porque todas as coisas nele são baseadas na verdade, baseadas naquilo que é correto diante de Deus. Então ele reflete a luz de Deus que está em si. Então quem pratica a verdade vem para a luz. Aqueles que são de Cristo naturalmente vêm para a luz, andam na luz. Os que distanciam de Cristo, não andam com Deus, optam por andar nas trevas, fazer as coisas no escuro. O que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Em outros textos do mesmo Evangelho de João, ele vai trazendo alguns outros esclarecimentos para nós, né? Então, em João 3,19 que nós lemos, né, o apóstolo João registra que a luz veio ao mundo se referindo a Jesus. E no capítulo 12, versículo 46, ele cita uma palavra do próprio Jesus, quando Jesus diz assim: eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Muitas vezes nós fazemos uma avaliação de nós mesmos. Nos sentimos tão impuros, tão pecadores, nos sentimos assim, distantes de Deus. Mas quando eu leio esse texto, o próprio Jesus diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se em algum momento você se sentiu assim, se em algum momento isso passa pelo seu coração, pelos seus pensamentos, Jesus te dá a resposta: todo aquele que crê em mim não permanecerá nas trevas. Então basta você crer, basta você buscar, basta você andar com ele, então você será tirado das trevas. Você terá luz e cada vez que você se aproximar mais dele, será acrescentado mais luz em sua vida. João 17:17, Jesus traz mais uma frase que enche o nosso coração de alegria, porque ele diz assim, quando ele estava orando para os discípulos. E se você é discípulo, é uma oração de Jesus para você. Ele se dirigiu ao Pai dizendo assim: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando nós lemos o texto anterior que diz: quem pratica a verdade vem para a luz. O que é a verdade? Jesus diz que a palavra de Deus é a verdade.
Então é importante nós conhecermos a palavra, nós entendermos essa verdade, nós praticarmos essa verdade, e ao fazer isso nós estamos permanecendo em Cristo, nós estamos indo para Ele, crendo nele, e não permaneceremos em trevas. Seremos iluminados por Ele, e então vai chegar aquele momento em que Ele vai nos chamar para nós sermos luz do mundo, iluminarmos outras vidas, atrairmos outras pessoas para estarem diante dEle. Como é bom nós estarmos diante de Deus, não é mesmo? É Ele quem nos santifica, é Ele quem nos purifica, é Ele que é a nossa luz, é Ele que nos ilumina, é Ele que nos faz refletir a sua própria luz na vida de outras pessoas. Para nós estarmos finalizando, João 14, 6. Outra passagem, outro registro de uma fala de Jesus, ele disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a luz. Que você possa caminhar na presença dele em todo o tempo, que você possa encontrar em Jesus toda orientação, todo o conselho, para que você caminhe cada vez mais na luz do Senhor, porquanto ele diz: vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Seja uma pessoa iluminada em Cristo Jesus. Seja uma pessoa que glorifique ao Pai que está nos céus com seu comportamento tirado dos conselhos, dos ensinamentos do próprio Jesus. Que essa palavra possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.